Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso estudo semanal, às terças-feiras, com o livro Os Mensageiros. Recordamos que esse livro foi lançado em 1944, é a sequência natural do livro Nosso Lar. Eu e Américo Sucena estamos estudando os capítulos na sequência. Hoje estamos com o capítulo número 7, também episódio número 7, que tem como título A Queda de Otávio. Muito bem, na semana anterior, no episódio anterior, nós vimos aí a questão das duas irmãs, Isaura e Isabel, que procuraram Aniceto para ajudar um homem de nome Otávio, que precisava reencarnar, que necessitava ser auxiliado devido a um fracasso anterior com a mediunidade. Isso chamou muito a atenção de André Luiz, que interessou-se, pediu a Vicente para que o apresentasse às duas senhoras. Ele não estava movido por curiosidade, mas desejava aprender mais com os valores educativos da tarefa mediúnica, que o instrutor, na palestra que proferiu, fez sentir isso, demonstrando e dizendo que ali se encontravam muitos espíritos que fracassaram na tarefa abraçada anteriormente. E, rapidamente, Américo, ele já estava à frente das duas irmãs, Isaura e Isabel, e também do próprio Otávio, que estava presente ali, um pálido senhor que aparentava aproximadamente 40 anos. E André foi muito cortês. Eu também sou principiante aqui, e a minha condição é a do médico falido nos deveres que o Senhor confiou. Aqui tem uma coisa interessante, porque as irmãs Isaura e Isabel, entre elas, uma é mãe, a Isaura. Ela foi mãe do Otávio. Olha que interessante. E ele vai contar do desencarne dela, quando ele relatar a experiência dele. E ela está empenhada em conseguir alguém para ser mãe dele na próxima encarnação, que ele já está se preparando para reencarnar. E ela tinha uma amiga de nome Marina, que está reencarnada e que prometeu a ela que poderia ajudá-la. Então, você veja que interessante. Marina era uma amiga da família, mostrando que a nossa família espiritual, ela ultrapassa a família dos laços consanguíneos. Os amigos também são dessa família de pessoas que se afinizam. Claro que há entre eles aqueles que ainda não estão afinizados. E é exatamente essa intercessão que ela está querendo fazer, porque ela já tem a aprovação da Marina antes de encarnar. Ela aceita receber o Otávio. É muito interessante esse mecanismo do planejamento reencarnatório que você conhece bem. Pois é, esse capítulo aqui, Américo, nos enseja amplas reflexões sobre o planejamento reencarnatório. E o próprio Otávio, dirigindo-se agora no diálogo com André Luiz, dá a dica aí essencial, porque ele diz que André, embora sendo médico falido na existência anterior, ignorava as verdades da vida espiritual, não tivera contato, quando encarnado, com as verdades trazidas pelo conhecimento da imortalidade e da responsabilidade perante a vida. O mesmo, todavia, diz o próprio Otávio, não ocorreu comigo. Eu não desconhecia o roteiro traçado, aquilo que me designava, que me estava determinado a fazer. Eu não possuía títulos especializados de competência acadêmica ou profissional. Entretanto, eu dispunha de cultura evangélica, que para a vida eterna, como ele mesmo disse, é de maior importância do que a cultura intelectual simplesmente considerada. Quer dizer, os dois personagens desse diálogo, André, médico com formação e experiência profissional, estava diante de um homem sem tanta cultura acadêmica e também, todavia, com a diferença que conhecia a verdade espiritual, principalmente dos preceitos evangélicos. Um havia agido com ignorância, e outro havia falido com conhecimento. Américo, isso complica muito a situação, hein? Complica.
é o nosso caso. Se a gente falhar aqui, estamos lascados, porque fazendo programa, gravando live sobre o espiritismo, se a gente errar, nossa, meu amigo, eu não quero nem saber. Então, tomar cuidado com o que a gente fala e faz, pensa e sente, porque nós não temos desculpa. Nós simplesmente não temos desculpa. Chegaram lá, escuta, mas você não sabia? Ah, sabia. E por que não fez? Ah, não fiz porque não deu, sei lá eu. Olha, Américo, eu vejo aqui uma oportunidade valiosa para os nossos amigos que estão acompanhando as nossas gravações, nos incluírem nas suas preces, para que a gente não erre tanto, porque nós estamos aqui difundindo os conhecimentos que nos chegaram através da psicografia de um espírito particularmente preparado, que foi Chico Xavier, que nos legou esses ensinamentos, de espíritos sábios que, através da sua mediunidade límpida, nos trouxeram esses ensinamentos. Nós tivemos contato, estamos divulgando, falando sobre isso, a nossa responsabilidade triplica. E é o que acontece com Otávio aqui, porque ele vai dizer que as tarefas espirituais ocupam-se dos interesses eternos. Daí a sua enorme falta, porque o próprio André vai dizer que ignorava a extensão dessas responsabilidades mediúnicas, mas o Otávio tinha conhecimento disso. E os estudiosos no campo da fé, os simpatizantes, os crentes, podem até alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes, aqui sacerdote não é no sentido da hierarquia ou da maneira como estamos habituados a considerar o sacerdote, mas os sacerdotes no sentido do conhecimento e o dever de viver, principalmente. Daí não tem desculpa. E nós estamos incluídos, não digo nós, eu e você, mas nós que conhecemos o Espiritismo, é o que se verifica na tarefa mediúnica também. Sem dúvida. E dá a impressão, tudo fica bem claro depois do relato do Otávio, que ele era realmente não só um tarefeiro, ele era missionário, porque o tarefeiro é aquele que tem uma tarefa a fazer e está sob orientação do mundo espiritual, mas atinge um grupo pequeno, pode ser um centro espírita, não? Pode ser um núcleo familiar, mas a impressão que dá no texto é que ele tinha ligação com espíritos responsáveis pelo espiritismo no Brasil. Então, ele seria um médium muito importante. Veja, uma pessoa preparada, preparou 30 anos a reencarnação. Ainda assim, corre o risco de falir. Qual de nós pode garantir que não vai fazer alguma coisa errada e grave daqui até o fim da vida? Nós não podemos garantir nada. Pessoas preparadas acabam falhando, né? E, como diz Emmanuel, a falha pode acontecer no derradeiro quilômetro da jornada. Então, é bom tomar cuidado até o final. Você destacou um ponto fundamental aí, Américo. O deslize pode ocorrer a qualquer instante, inclusive no momento derradeiro. Daí a vigilância recomendada pelo Cristo, orai e vigiai, porque nós precisamos estar atentos ao que estamos fazendo. O que impressionou muito André Luiz, ele estava impressionado com aquela citação que ele não podia ter imaginado, e perguntou, o que teria motivado o seu martírio moral. André estava ali diante de uma situação para ele nova. E então o nosso Otávio, Américo, vai contar a sua história para André Luiz. E vai dizer que ele também foi amparado por nosso lar, pelos tarefeiros do nosso lar, como André também foi. E ali ele recebeu todo o carinho dos amigos que o receberam. E como você destacou, foi preparado durante 30 anos para retornar à Terra. E ele foi atendido com muito carinho, muita atenção. E o seu compromisso no planejamento reencarnatório elaborado por esses dedicados amigos era voltar à Terra com tarefa mediúnica, seria médium, como você disse, vinculado ao movimento espírita no Brasil. Foi concedido a ele um certo trabalho de relevo, não é um trabalhinho, é trabalho de relevo na esfera de consolação das criaturas, exatamente para ele poder servir as criaturas como tarefeiro na área da mediunidade. E ele tinha, portanto, uma missão, uma coisa maior, porque a missão é quando atinge um número maior de pessoas, né? Estava ligado, como diz o texto, permanecia junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil.
Então, não era uma tarefinha, não, era missão mesmo, né? E veja, se as pessoas se preparam 30 anos e falham, quem de nós pode garantir que nós também não vamos falhar? Se é que já não estamos Se é cometendo que a gente... algumas falhas, né? É. Américo, é interessante porque no planejamento reencarnatório, a sua tarefa seria no campo da mediunidade e ele seria solteiro. Muitas vezes as pessoas pensam que ficar solteiro é uma prova, às vezes não, às vezes está no planejamento, a depender da tarefa a ser executada. Nós vemos o próprio Chico, que manteve-se solteiro, Divaldo, solteiro, Raul, solteiro, que são três exemplos para citarmos aqui de dedicação plena à mediunidade, e este trabalhador também viria à Terra na condição de solteiro. E há um detalhe que chamou muita atenção aqui, Américo, que os técnicos de auxílio estiveram, o acompanharam à Terra na véspera do nascimento, entregando-lhe um corpo físico rigorosamente saudável. Isso também chama atenção aqui. A gente não pensa nisso, mas é um detalhe fundamental. Fundamental. E como ele não honrou na área do sexo, provavelmente ele lesou o corpo espiritual nessa área. Então, numa próxima encarnação, ele vai ter problemas com relação a isso. Não é para punir, é porque quem lesa a si mesmo precisa aprender a dar valor naquilo que faz, naquilo que realiza, e no corpo que tem. E, portanto, ele vai ter certamente dificuldades nessa área. Mas não é uma punição, é para ensinar o tarefeiro que os abusos de qualquer ordem, eles provocam problemas para nós. Então, nós temos livre-arbítrio, mas às vezes geramos fatalidades. Por exemplo, é fatal que ele se complicou na área do sexo, ele vai ter problemas nessa área. Pois é, e toda essa abordagem nos leva, pois permanecemos aqui na questão do planejamento reencarnatório, porque no planejamento reencarnatório de Otávio, que viria com tarefa definida com a mediunidade, ele também deveria amparar 6 crianças órfãs que chegariam até ele, depois a gente vai comentar aqui, chegariam até ele órfãos, ele se tornando responsável por eles. E essas crianças que seriam órfãos, estariam sob a sua responsabilidade, foram 6 espíritos a quem ele muito devia, inclusive que o ajudaram de maneira muito expressiva no mundo espiritual. Então, a gente nota aí que houve um planejamento detalhado em relação a ele. Por exemplo, a escolha do corpo, ele nasceria numa família espírita, a mãe seria espírita desde moça, o pai não seria espírita, ele seria materialista, mas era uma pessoa de bem. Ele seria encaminhado ao centro espírita por parentes para um centro correto, que lhe desse uma boa orientação doutrinária inicial. Isso é fundamental. Então, vejam, uma série de coisas ele pediu e conseguiu, tinha autorização para isso. Então, quanto mais detalhes no planejamento, mais preparado é o espírito para enfrentar isso. Mesmo assim, ele não conseguiu ou realizar a tarefa que estava prevista. Em O Livro dos Espíritos, para ampliar o assunto, nós temos lá no capítulo 6º, Escolha das Provas, Vida Espírita. Isso está na parte 2ª da obra. E, a partir da questão 258 e seguintes, nós temos o subtítulo lá, Escolha das Provas. Então, essas perguntas, especialmente as 258 e 259, vão trazer muito sólidos esclarecimentos sobre a questão da escolha das provas, que, na verdade, não é castigo, mas as tribulações que escolhemos, as provas que escolhemos, elas visam o nosso aprendizado, o nosso amadurecimento. Então, este planejamento prevê as provas, prevê as expiações, em virtude do mau uso do livre-arbítrio. Então, Deus permite que tenhamos liberdade, mas somos responsáveis pelas nossas ações. Esse detalhe é muito claro na lei de causa e efeito, na lei que rege o relacionamento e as atitudes dos seres encarnados. Na 259 também, nós vamos encontrar
esclarecimentos muito importantes, porque, afinal de contas, olha a pergunta que Kardec fez, do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos, nós as previmos, escolhemos? Todas não. Escolhesse apenas o gênero das provações. As particularidades são consequência da posição em que vos achais e, muitas vezes, das próprias ações. No caso de Otávio, Américo, a escolha, o planejamento, foi para atuar na mediunidade a fim de ressarcir-se consciencialmente. E a mediunidade o colocou numa situação de enfrentar os desdobramentos próprios de uma tarefa mediúnica. Então, ele já havia falido na encarnação anterior, antes de ser Otávio. E agora se preparou para ser Otávio, trabalhador da mediunidade, para poder melhorar o seu passado, né? E se preparou para isso. Mesmo assim, não deu conta. Alguém pode perguntar assim, então, mas por que reencarna? Se o Criador sabe de tudo e sabe que ele não vai dar conta, por que ele deixa? Porque isso vai tornando o trabalhador, mesmo os erros, vai aprimorando o trabalhador, vai lapidando. O sofrimento, ele tem também essa função. Claro que a gente pode evoluir sem muito sofrimento, mas normalmente a gente não escolhe esse caminho. A gente quer o caminho mais fácil, nos servirmos do mundo, dos apelos do mundo, e aí é que mora o perigo, né? Porque a gente pode ficar tentado a simplesmente a servir o mundo, quando a gente tem que servir o planeta para que ele melhore, melhorando a nós mesmos. Então, na segunda tentativa, ele também não conseguiu um bom resultado, o que vai levá-lo a uma terceira tentativa, provavelmente na mediunidade. Só que agora, algumas facilidades que ele teve, por exemplo, o corpo absolutamente saudável, essa chance absolutamente saudável ele não vai ter, ele vai ter problema onde ele se desviou, que é exatamente na área sexual. A facilidade que ele teve de conhecer o espiritismo através da mãe, espírita muito nova ainda, e quando recebeu já tinha consolidado o conhecimento espírita, provavelmente essa facilidade ele não vai ter, ele vai ter que ir atrás. Então, a gente vai perdendo as facilidades, e não é porque é castigo, não, é para trazer ao espírito outro tipo de desafio, porque no desafio anterior ele não soube vencer, então não pode ser o mesmo, né? É como a gente falou em programa anterior. Você tem uma prova para fazer na faculdade. Você perde essa prova, você vai fazer uma prova mais difícil, porque você não fez a prova na época certa. Então, a famosa substitutiva, normalmente era uma prova mais difícil. Por quê? Porque são desafios, os espíritos escolhem suas provações exatamente pelos desafios que têm. Os espíritos superiores, eles fazem questão de desafio, eles não querem moleza, né? Por exemplo, Chico Xavier, ele fez questão de pagar a casinha dele com um salário do Ministério da Agricultura. Era um salário pequeno, e ele fez questão de pagar ele, quando outras pessoas se ofereceram para pagar. Ele falou, não, eu faço questão. Claro que ele passou dificuldade, porque o espírito, nesse nível de Chico Xavier, ele enfrenta qualquer rojão. A expressão é muito boa, enfrenta mesmo, Américo. Eles não têm medo dos rojões, né? Da intensidade do rojão. Aliás, os grupos que estão usando as nossas gravações para estudar, nós sabemos de alguns grupos que utilizam a sequência dos capítulos gravados para estudar os livros de André Luiz. Nós queremos até sugerir que, neste ponto do nosso diálogo, você dê uma pausa aí e vá buscar a questão 871, você que está vendo gravado isso, vá buscar a questão 871 de O Livro dos Espíritos, que foi esse comentário trazido pelo Américo, pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará o que Deus já sabe a respeito desse homem? Então, essa questão feita por Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 871, vai lançar uma luz imensa à ampliação dessa reflexão que estamos fazendo aqui. E o Américo citou aí o fracasso na área sexual, porque ele, como teve conhecimento do espiritismo desde cedo com a mãe espírita, ficou órfão de mãe, o pai se casou
com outra mulher, e ele tinha lá um relacionamento difícil com a segunda esposa do seu pai, e depois ele quis se casar, e se casou, Américo. Não estava previsto o casamento, mas quando ele se casou, ele trouxe para si mesmo o pacote da esposa que não estava previsto. E no pacote da esposa que não estava previsto no planejamento, ela tinha um espírito muito complicado ligado a ela, que veio junto com ela para o seu casamento. E ele vai dizer depois que sofreu a vida inteira com esse espírito que veio com ela, né? E ele se casou com ela, inclusive ele usa a expressão aqui, por desejos inconfessáveis, não foi por amor simplesmente. Eis o detalhe da queda sexual de Otávio. Então, esse espírito que se ligou à mulher com quem ele casou era um espírito complicadíssimo, né? E, naturalmente, ele acabou engravidando essa mulher e foi obrigado a casar. E esse espírito que estava próximo acabou reencarnando ali. E os dois atazanaram a vida do Otávio, o restante que ele tinha de vida. Então, ele, ralado de remorsos, acabou desencarnando numa situação muito difícil, porque saiu totalmente do planejamento. É uma opção. Agora, ele certamente vai ficar mais esperto. Mas, respondendo à questão 871, nós escolhemos um trechinho, porque a resposta é longa, que é muito interessante. A prova, ela não tem por fim esclarecer Deus sobre o mérito do homem, se ele é capaz ou se ele não é, porque Deus já sabe se é ou não. Mas ajuda a esclarecer o próprio homem nas suas escolhas. E Deus não está preocupado, porque como o objetivo é aprimorar, às vezes da experiência difícil é que vem o grande salto que o Espírito vai dar. Eu vou contar uma história que eu ouvi no começo da pandemia, ouvindo palestra do Haroldo Dutra Dias. Eu não lembro de todos os detalhes, e quem achar essa palestra pode até nos ajudar para a gente recuperar aqui a informação, mas eu guardei a história básica. É o seguinte, um sujeito que vivia na zona rural, com outros companheiros, proprietários de terras, né? E ele também, certamente os filhos lhe recomendaram, aliás, certamente não, os filhos recomendaram então a ele que ganhasse um pouco mais de terra sem pagar. Então, como faríamos isso? O filho falou, se arreda a cerca da fazenda só meio metro, ninguém vai perceber. E foi o que ele fez. Mas certamente isso foi percebido, né? Deu uma confusão, deu guerra entre famílias, morreu gente que não podia morrer, e foi uma confusão danada. E depois que todo mundo desencarnou naquela geração, na vida espiritual é que ele percebeu, o fazendeiro percebeu o grande erro que ele tinha feito. Então, preparou nova reencarnação. Nasceu de novo na zona rural, proprietário de terra. Aqui a gente não sabe o quanto ele era proprietário, né? Se a terra já era maior ou menor, a gente não sabe. O fato é que ele teve a chance de repetir a experiência. Só que esqueceu o passado. E provavelmente o mesmo filho que sugeriu na encarnação anterior o pai para aumentar meio metro, fez de novo a sugestão, né? Que é para testar, para testar o pai. O pai, por que você não arreda só meio metro a cerca? E o pai teria dito a ele o seguinte, não me mexa nesta cerca. Por quê? Porque ele guardou o drama do passado com toda a emoção negativa que precisava. E aí não erra mais. Eu já sabia, Américo, a consequência. E veja só, você traz uma história com desdobramentos aí que se movimentaram em tragédias e sofrimentos por causa de meio metro de cerca. A extensão, imagina meio metro. Que deve ter tido centenas de metros quadrados aí de área a mais, né? Só que o vizinho percebeu, né? Aí deu uma encrenca danada. Pois é, Américo, são questões para a gente pensar mesmo, porque as nossas ações, a nossa liberdade, ela tem limite, né? O limite é a liberdade alheia, nós não temos o direito de adentrar a liberdade, a propriedade alheia, porque isso vai custar, futuramente vai custar. Américo, e no caso de Otávio, quando ele tinha pouco mais de 20 anos, aí foi o pai que desencarnou. Com esta triste ocorrência, do ponto de vista terreno, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas. Por quê? Porque
3 crianças vieram com o segundo casamento do pai. E havia outras 3 crianças, somando 6 órfãos que ficaram. E ele não quis nem saber desses 6 para quem ele devia. Ele tinha um compromisso reencarnatório com essas 6 crianças, que eram 6 espíritos muito ligados a ele. E acabou comprometendo, porque esses 6 espíritos eram espíritos amigos dele e que endossaram a reencarnação porque ele aceitou recebê-los. A gente não sabe qual era a história anterior desses 6 espíritos que nasceriam, mas o fato é que ficou combinado, então ele não cumpriu o combinado, largou os 6 espíritos órfãos e sabe-se lá o que aconteceu, a história não conta. Agora, certamente, na experiência desses 6 órfãos, eles também fizeram um planejamento reencarnatório e talvez tenham previsto também a possibilidade do Otávio não os ajudar, porque tem que ter alternativa, né? Ninguém planeja uma reencarnação sem alternativa. Ó, se acontecer isso, vai precisar acontecer tal coisa, senão a gente atrapalha o planejamento de todo mundo. Então, veja como é complexo esse negócio de planejar a reencarnação, porque envolve centenas de pessoas. Isso fica muito claro na palestra que você faz, porque apesar de usar poucas pessoas, logo no início da palestra, a gente já percebe a confusão e a dificuldade de planejar, porque todos os envolvidos na futura encarnação implica que eles aceitem ou deixem de aceitar tal ou tal proposição daquele que vai reencarnar. Então, isso aí vira uma malha, né, de interesses, de objetivos, e só mesmo com a presença de espíritos experientes para nos ajudarem a fazer. Se bem que a escolha é sempre de quem está reencarnando, ele que escolhe. Olha, dá para fazer isso é melhor não fazer, porque você não aguenta, né? No caso de Otávio, Américo, a mãe das 3 crianças que ela trouxe para o casamento, para o segundo casamento, ela, depois de 2 anos de viuvez, ela foi recolhida a um leprosário. E essas crianças ficaram à mercê da entrega à própria sorte. E ele não quis saber, apesar dos apelos da mãe deles. Então, eram aqueles 3, daquela segunda mulher do seu pai, e mais outros 3 que não ficaram muito bem especificados aqui, mas que estão na história. E aí, Américo, trazendo para o campo do planejamento reencarnatório, aquela oportunidade de simulação, embora bastante superficial, a gente planeja a reencarnação D1, envolvendo todos os personagens e protagonistas, o pai, a mãe, o patrão, a esposa, os filhos, etc., o sogro, etc. Mas, como você bem reafirmou aí, cada personagem ligado à nossa vida pessoal, de cada um de nós, tem o seu próprio processo de programação. E as vidas se entrelaçam. Daí, as nossas ações, as nossas decisões, interferem na vida um do outro, mutuamente, com constância. Estamos a todo momento. E você foi muito feliz ao citar as alternativas. Porque os espíritos que planejam, eles sabem da nossa liberdade nem sempre usada com sabedoria ou com respeito. Então, ocorrendo uma situação que contraria o planejamento anterior, que resvale, que colida com o planejamento anterior, eles têm que ter uma alternativa, um outro caminho. O que nós vamos fazer agora? Imagine, por exemplo, uma gravidez precipitada. Não era para reencarnar naquele tempo, e veio. Bom, veio, ninguém vai interromper a gravidez, é uma lei divina, biológica, e o nenê vai nascer mesmo. O que nós vamos fazer? Estava previsto 10 anos depois aquele nenê, e veio 10 anos antes. Aí vai adaptar tudo. Como esse caso do Otávio, não estava previsto o casamento, ele resolveu casar. É o livre-arbítrio dele. Então, é muito complicado tudo isso. E a gente não tem acesso. Agora, nós conversávamos aqui em off, antes de iniciar a gravação, Deus tem acesso a tudo isso, né, Américo? Então, porque diz que as circunstâncias, os detalhes, a gente não planeja, não é? E muitas coisas acontecem, e a resposta do Livro dos Espíritos diz, pela força das coisas. Olha, que força é essa? Que coisas são essas? Porque está nas entrelinhas, nas filigranas, a ação do Criador, que sabe tudo.
e coordena para que tudo aconteça conforme o nosso livre-arbítrio determina. Então, a gente determina, escolhendo, fazendo escolhas, e as coisas acontecem como precisam ser. Então, mas nós não temos livre-arbítrio? Não, a gente sempre tem. Mas Deus aproveita o nosso livre-arbítrio de todos para intercalarmos as experiências e favorecermos. É um negócio impressionante. Eu quero muito um dia estudar e procurar entender um pouquinho, pelo menos, essa mecânica, porque é uma coisa que não cabe na mente humana que alguém controle tantas coisas, né? Que coisa importante falar sobre isso, né? Porque aqui nós estamos falando de um drama, de uma coisa que não deu certo, ele foi considerado um médico falido, comprometeu-se ainda mais. Nós vamos ver aqui no começo do texto, nós não falamos isso, mas está aqui, que aos 15 anos começaram os chamados da espiritualidade, ele foi levado a uma instituição espírita, não valorizou o conhecimento do espiritismo, não quis saber, simplesmente ignorou, foi fracassado mesmo, né? Aí tem toda a questão do planejamento, etc., mas não são apenas os dramas que são planejados, as circunstâncias, às vezes, ocorrem além do planejado, no bom sentido também. Existem muitos planejamentos felizes. Será que eu e a Américo planejamos gravar essas lives aqui, Américo? Eu não sei, mas vou contar uma história de um estagiário que eu conheci, né? O sujeito, no primeiro estágio que fez, depois de se formar, teve um sério problema com o seu tutor, com o seu chefe na empresa, né? Então, ele não suportou esse chefe durante muito tempo. Logo, como era novo, foi procurar um outro estágio, noutra empresa, né? Na expectativa de que o outro chefe que ele fosse ter fosse mais condescendente, fosse mais amigável, né? E aí encontrou um chefe pior do que aquele outro, que, por sua vez, e logo em seguida, percebendo a encrenca, já procurou um terceiro estágio para poder encontrar um chefe adequado, né? E mudou pela terceira vez de estágio e arrumou de novo um chefe complicado. Ora, que mecanismo está por trás desse fato que o sujeito encontra aquilo que ele precisa encontrar, se dá bem com chefes difíceis, né? Nós temos esses desafios. Então, é curioso. Depois de algum tempo, eu encontrei uma pessoa e perguntei, escuta, e aí, como é que está esse negócio? Olha, eu aprendi a lidar com esse assunto, agora não fico mais mudando de galho em galho. Então, veja só que mecanismos estão por trás aí, leis eletromagnéticas que regulam a aproximação das pessoas por força das tais coisas que o Livro dos Espíritos falam, que estão na lei de Deus, que tudo prevê. Então, mesmo que a gente faça coisa errada, a lei dá um jeitinho de te botar no caminho certo. Só se fizer muito errado mesmo, aí não dá certo. É um mecanismo muito sábio, né? Veja você, falando em circunstâncias, Américo, a circunstância temporal da pandemia, por exemplo, causou a explosão das lives e fez a aproximação de amigos que não se conheciam antes, pelo menos na presente existência. Mas possivelmente são velhos conhecidos que se reencontram agora, por este mecanismo circunstancial, talvez planejado ou não, né? Mas existia um planejamento geral em que agora amigos se reencontram. Então, é muito interessante a afinidade de amigos que trabalham juntos. Eu e a Américo somos grandes amigos há décadas. É muito interessante tudo isso, né? E ele vai dizer aqui, fala, Américo, depois eu completo. Então, mas a gente não entende muito esse mecanismo, mas Não, existe, né? A gente existe. entende, né? Como é que acontece muita coisa que você não previu e que te dirige para aquele assunto? Você não sabe, né? Porque além do planejamento reencarnatório, existem aqueles períodos que a gente sai do corpo em que a gente conversa com mentores. Então, não lembra nada no sonho sobre determinadas situações que estamos enfrentando e ali recebemos orientação. Mas se eu não lembro de nada, para que orientação? Então, mas quando a orientação repetidamente acontece, ela vai entrando na pessoa. E um dia ela vem como um insight, quando o sujeito está em vigília,
acordado, não lembra nenhum sonho, mas as conversas fizeram com que ela começasse a mudar. Então, existem mecanismos aí que realmente nós não temos ideia, são fantásticos. Américo, eu estou vinculado a uma instituição pelos vínculos, atualmente pelos vínculos emocionais, que foi obrigada a fechar as suas portas no atendimento que fazia em determinado segmento à população mais carente. Isso aconteceu aproximadamente há uns 5 ou 7 anos, aproximadamente, né? E este fechamento da instituição, voltado a determinado segmento de assistência social, sempre foi uma preocupação devido à história ali construída, ao esforço de décadas de muitos companheiros que por ali passaram. Então, era algo que, de uma certa forma, causava um lamento, que pena, que coisa, não conseguimos levar adiante, foi preciso fechar por vários motivos, a situação da crise brasileira, etc, etc. E essa instituição, cujo prédio em boas condições, precisando de uma reforma, de uma hora para outra, rapaz, caiu no colo uma pessoa que é responsável por um determinado convênio, reformou o prédio e está quase pronto para começar a funcionar uma escola profissionalizante que vai ser um benefício para a cidade. Olha que mecanismo, uma coisa que aconteceu, entre aspas, sozinho. A gente fica a pensar, é o que você está falando aí. Então, os espíritos que se responsabilizam por nos acompanhar tomam essas providências nos bastidores para voltar a nos favorecer naquela tarefa que precisamos. Reparem que, no caso do Otávio, ele foi chamado, mesmo depois de ter se casado e arrumado encrenca com o filho problema, ele ainda recebia orientação do mundo espiritual para voltar à tarefa. Ele não quis, mas os espíritos ficaram tentando, né, para que ele voltasse à tarefa. Então, reparem, nós estamos sendo acompanhados para que aquilo que a gente não conseguiu fazer corretamente, mais à frente a gente volte a fazer corretamente. Por quê? Porque todos nós estamos sob supervisão. É por isso que, às vezes, as encarnações acabam dando certo, apesar dos tropeços que nós fazemos. Por quê? Porque tem supervisão. Essa história que você contou é magnífica. Então, num primeiro instante, não deu certo. Os espíritos se articularam, acharam alguém que podia ajudar e colocaram, como você disse, no colo do centro, das pessoas que dirigem o centro, para poder resolver o problema. Então, muitas vezes, o mundo espiritual acaba nos favorecendo com alternativas. Você usou uma expressão muito feliz. Os espíritos atuam nos bastidores, utilizando desses mecanismos da própria lei. No caso de Otávio, ele vai dizer, depois de relatar toda a sua trajetória, regressou aos 40 anos para o mundo espiritual, roído pela sífilis, graças ao seu comportamento desregrado, também pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o próprio futuro, sem construir coisa alguma no terreno do bem. E ele vai dizer, como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Por isso, fali, agravando débitos antigos. E o André, diante de uma situação mais penosa que a dele mesmo, abraçou ali com muita simpatia. Dona Isaura aproximou-se, não chores, meu filho, Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. E André, por sua vez, identificando o carinho de Dona Isaura, meditou na bondade divina que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. É o último parágrafo do capítulo, Américo. Que bonito, né? Encerrando um drama do Otávio, mas mostrando que Deus conhece as nossas necessidades, sabe das nossas fraquezas e, portanto, oferece múltiplas oportunidades. Ele não fez assim por maldade, o Otávio. O Otávio não é uma pessoa que resolveu fazer maldades. Ele se complicou pelo caminho que ele escolheu. Então, a providência divina vai lhe dar a chance de fazer nova experiência. Olha que interessante. É diferente quando o sujeito tem a possibilidade
do poder, do mando, e faz um monte de coisa errada, porque ele quer fazer coisa errada. Tem interesses pessoais muito grandes. No caso dele, o interesse foi pelo sexo desregrado. Naturalmente, podia ter falhado em outros aspectos, né? E ter abandonado as tais crianças. Isso vai lhe trazer alguma dificuldade depois, né? Muito bem, concluímos o capítulo, magnífico capítulo, A Queda de Otávio. E na próxima semana nós vamos ter o desastre de Acelino, Américo. Mais um caso dramático pela frente. O capítulo 8 do livro, O Desastre de Acelino. Américo, deve ter outro fracasso por aí. E na mediunidade, todos esses fracassos aí são na mediunidade, que eles estão no centro de mensageiros, que a gente já sabe que é uma grande universidade do espírito, porque prepara tarefeiros para todas as áreas do conhecimento. Porque nenhuma pessoa que reencarne e que não vai ser médium e tem alguma função definida, nasce sem planejamento. Nós vemos que o próprio Otávio, para ser médium, se preparou 30 anos. Então, isso não é assim, ó, vai lá, reencarna, vê o que você faz lá. Não, não existe isso aí. Tanto é que ele ia ter uma dificuldade na infância, a família ia ter dificuldades financeiras, para que ele não amolecesse, não fraquejasse logo no início da tarefa. Está no começo do relato dele. Mas que os recursos do mundo espiritual viriam automaticamente caso ele conseguisse fazer aquilo que estava previsto. Na medida em que ele fosse fazendo, os recursos viriam. Olha que mecanismo fantástico. Quem que traz o recurso? Quem planejou isso? É um detalhe que realmente nós não conseguimos entender. E para concluir, Américo, essa citação que você faz é muito importante nesse momento dessa análise, desse estudo desse capítulo, porque basta que nos movimentemos decididamente na tarefa que abraçamos, que os recursos estão à nossa volta e chegam no momento exato, porque basta que tomemos a iniciativa, o primeiro passo. Então, você que está nos ouvindo, prossiga na sua tarefa, não temas, vá em frente e vamos todos, né? Eu digo você, mas eu me incluo. Vamos juntos, todos nós, vamos trabalhar, porque temos muito trabalho pela frente. Eu e a América, pelo menos, temos mais mais de uma dezena de obras aqui para fazer essa tarefa. Haja live. Até a próxima semana, então, com o Desastre de Acelino, capítulo 8 do livro Os Mensageiros. Muito obrigado a você pela atenção, pela presença, e até a próxima terça-feira. Até a próxima.